Nayane, bom dia. Bom dia, Ivo. Bom dia, Thaís. Oi, Mari. Oi, Regi. Bom dia. Oi, Fabi. Sejam bem-vindas. Oi, Ivo. Bom dia. Vamos orar, gente? Nós iniciar o nosso estudo. Nós estudarmos, você já está com a sua Bíblia aí, Salmo 139, nós vamos estudar hoje. Vamos ver se nós estamos vivendo a perfeita vontade de Deus ou se nós estamos vivendo a nossa vontade. Vamos falar um pouquinho sobre essa vontade de Deus, tá? Então, que você possa meditar agora, que o Espírito Santo tenha a liberdade de fluir através da sua vida. Senhor, nós queremos te adorar, Pai. Pai, obrigado, Senhor, Pai. Obrigado porque nós estamos aqui na sua presença. Obrigado, Pai, por estar aqui, Senhor. Por fazer, Senhor Deus, esse tempo precioso. Esse tempo, Pai, que nós podemos desfrutar, Pai, de tudo que o Senhor já fez. Pai, obrigado por cada uma dessas vidas que já estão aqui, Pai. Por aquelas que estão a caminho, por aquelas que vão vir, Pai. Senhor, nós te louvamos, Pai, nós te adoramos, Pai. Nós bendizemos o teu nome. Pai, obrigado, Espírito Santo, por ser o nosso professor, por sempre, Pai, estar conosco, por ministrar ao nosso coração, Pai. Pai, nós te adoramos, Pai, nós te louvamos, Pai, nós te exaltamos. Pai, obrigado, Senhor, por esse tempo precioso, Espírito Santo. Tu és o nosso professor, Pai. Tu és o nosso professor, Espírito Santo, e o Senhor pode ministrar ao nosso coração. O Senhor tem liberdade aqui, Pai. Nós só queremos ver o Senhor, Pai. Nós queremos, Pai, que o Senhor cresça, Pai. Nós queremos que o Senhor apareça, que o Senhor se manifeste através das nossas vidas, Pai. Vem, Espírito Santo, e ministra ao nosso coração. Ministra, Senhor Deus, a tua vontade. Ministra o teu querer, Pai. Pai, revela, Senhor Deus, a tua palavra para nós. Revela a tua vontade para nós. Nós te adoramos, Pai, te exaltamos e consagramos esse dia ao Senhor, Pai. E tudo que temos ao Senhor, para a glória do seu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Que bom que você está aqui, segunda-feira, começando. Algumas pessoas não estiveram ontem, né? Não acordaram. Domingão mais difícil de acordar cedo, né? Mas é importante a gente estar todos os dias na presença do Senhor. É importante todos os dias, né? A gente vir adorar ao Senhor em espírito e verdade, crescer na sua graça, no seu conhecimento. Então, se você ainda não deu seu coraçãozinho aí, não mandou seu coraçãozinho, se você ainda não mandou seu avião, manda o seu avião, vamos chamar essa galera, vamos chamar esse povo para fazer parte, para estar aqui, né, para nós estudarmos junto a palavra do Senhor, para nós crescermos juntos, né? Então chama aí esse povo, chama essa galera aí para estar junto conosco,
estudando a palavra do Senhor. Você manda o seu aviãozinho aí, vamos chamar esse povo para participar, né? Mandando os aviãozinhos aqui. Vamos lá, pessoal, Salmo 139, vamos estudar um pouquinho da palavra do Senhor. E os coraçãozinhos estão funcionando? Como é que tá a internet aí? Tá funcionando essa internet? Tá travando aí? Vamos falando, vamos mandando os coraçãozinhos, senão eu não sei se travou tudo aqui, né? Salmo 139, vamos estudar um pouquinho sobre os atributos de Deus, sobre a vontade de Deus, sobre aquilo que o Espírito Santo quiser ministrar ao nosso coração. Então vamos ler aqui, ó. Ó Senhor, Tu tens me procurado e me conheceu. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. Entendes o meu pensamento de longe. Cercas a minha vereda e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos, pois não há palavra em minha língua, mas eis que, ó Senhor, Tu sabes tudo. É que estava virado aqui a anteninha do roteador aqui, por isso que estava travando. Por isso que é importante vocês ir comentando aí, ó, e falando e dando o coraçãozinho, que daí eu sei. Se parou de subir os coraçõezinhos, que tem alguma coisa errada, né? Então agora eu sei que está tudo ok, né? Tá tudo certo, beleza? Vamos falando aí, tá? Se tiver alguma coisa errada, é só comentar, escreve aí nos comentários, bom? Vamos falando aí que a gente vai tentando ajeitar aqui. Então, o que esse salmo celebra? Ele celebra os atributos de Deus, né? Desses versos do 1 ao 4 aqui, os verbos hebraicos, eles podem ser interpretados como verdades atemporais, tá? Tu tens me procurado e me conhece. Os atributos de Deus não são limitados pelo tempo. As palavras conhece, entende e sabe falam da onisciência de Deus. A palavra cercas vem da raiz hebraica zará, e que significa medir. E a palavra hebraica correspondente a caminhos não necessariamente significa andar ao pé da letra, e sim comportamento diário. Então aqui nos primeiros 4 versos, ó, o Senhor, Tu tens me procurado e me conheceu, né? Essa palavra conhecer aqui, essas palavras conhece, entende, sabe, ela está relacionado à intimidade, né? Ó Senhor, Tu tens me procurado e me conheceu. Então, quando o Salmo de Davi aqui, Davi está falando assim, Senhor, Tu tens me procurado e me conhece. O Senhor nos conhece, o Senhor conhece a nossa intimidade, o Senhor conhece tudo sobre nós. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar, entendes o meu pensamento de longe. Deus, ele conhece o nosso assentar e o nosso levantar, não importa aonde nós estamos, não importa o que estamos fazendo, né? Deus conhece, Deus sabe todas as coisas. Deus conhece todas as coisas, Ele sabe tudo sobre nós, Ele entende até o nosso pensamento, Ele sabe, até o que nós estamos pensando, Ele já conhece os nossos pensamentos. Cerca a minha vereda.
Vereda quer dizer caminho, né? Então ele cerca o nosso caminho. E o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Então nós não temos um lugar que nós vamos que Deus não conhece, que Deus não sabe para onde nós estamos indo. Deus conhece todos os nossos caminhos. Se nós temos uma intenção de fazer algo, Deus sabe qual é a nossa intenção. Quando nós estamos indo para algum lugar, Deus sabe aonde que nós estamos indo, qual que é a intenção. Ele sabe os nossos pensamentos, o que nós estamos indo lá fazer. Pois não há uma palavra em minha língua, mas eis que, ó Senhor, tu sabes de tudo. Todas as coisas que Deus fala, que nós falamos, Deus já sabe. Todas as coisas que vão sair da nossa boca, Deus já sabe. Deus conhece todas as palavras que saem da nossa boca. Então não importa qual é a palavra que vai sair da nossa boca, Deus já sabe essas palavras. E a coisa que mais chama atenção é que Deus sabe a intenção dessa palavra. Deus sabe qual que é a intenção que nós temos ao proferir essas palavras. Quando nós estamos falando essas palavras, qual que é a intenção que nós temos ao proferir, ao falar essas palavras. Então Deus chega e nos mostra, Deus vem e nos mostra qual que é a intenção que está no nosso coração. Daí no verso 5 ele diz assim, ó: tu me envolves por trás e pela frente, e pusestes a tua mão sobre mim. No verso 5 aqui, a onipresença de Deus, né? A onipresença de Deus garante proteção. O que é essa tradução aqui da primeira linha? Tu me envolves por trás e pela frente. É literal, né? Deus, ele é onipresente, ele está à nossa frente, ele está atrás. Tua mão sobre mim denota que o controle absoluto sobre o salmista, que era alvo, né, do cuidado amoroso do Senhor e da sua disciplina. Deus, ele nos envolve, a sua onipresença, ela nos envolve, não importa onde nós vamos, não importa para que lugar nós vamos, Deus, ele está sempre conosco, Deus sempre está conosco, ele nos envolve com o seu amor, ele nos envolve, ele nos constrange, a presença dele, ele sempre está conosco, né? Ele sempre está conosco. Ele vem e ele nos enche, né, com o seu amor, ele faz nós transbordar. Aí no verso 6 ele fala assim, ó: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É tão alto que eu não posso alcançá-lo. Imagina o salmista Davi está falando aqui que a onisciência e a onipresença de Deus, né, estão além da compreensão humana. Nós não conseguimos compreender como que é estar em todos os lugares ao mesmo tempo. O nosso cérebro não consegue entender, porque no nosso corpo nós não conseguimos estar em dois lugares ao mesmo tempo. E se nós não conseguimos estar em dois lugares ao mesmo tempo, nós não conseguimos entender o que é estar em dois lugares, né? A onisciência de Deus, saber todas as coisas. Como nós não conseguimos compreender o que as outras pessoas estão falando, fazendo, nós não sabemos todas as coisas, há muitos mistérios para nós. O nosso cérebro também não consegue entender. Por isso o salmista fala aqui: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É tão alto que eu não posso alcançá-lo. Fisicamente, no nosso corpo, nós não conseguimos compreender, né, a onisciência e a onipresença de Deus. É algo muito maravilhoso, mas o que Deus está mostrando para nós aqui é que Ele sempre está conosco. Ele sabe todas as coisas, Ele sabe o que está acontecendo na nossa vida e Ele vai lá e nos mostra, Ele vai lá e transforma aquelas coisas que estão acontecendo em nossa vida para que o propósito dele se cumpra. Ele sempre está nos protegendo, Ele sempre está nos guardando, Ele sempre nos livra de todo mal, de todo perigo.
É por isso que Deus ele está aqui agora comigo, mas ele também está aí na sua casa com você. Ele é onipresente, ele está em todos os lugares, todo o tempo. Ele é onisciente, ele sabe o que eu vou falar agora, mas ele também sabe o que você vai falar, o que você está pensando aí na sua casa, o que te preocupa, o que te deixa ansioso, o que te deixa depressivo, o que te deixa triste. Ele sabe todas as coisas. No verso 7 ele fala assim, ó: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua presença? Se nós vemos esse Deus onipresente, né, aonde que nós vamos ir para fugir dele? O salmista aqui ele não era capaz de sair do domínio da transcendência de Deus, nem fugir de seu envolvimento pessoal. Ele permanece com ele, né? Esse conceito aqui, ele faz com que nós estejamos todo o tempo, né, na presença de Deus. Não tem para onde nós irmos, não tem um lugar que nós podemos fugir da presença de Deus. Existem pessoas que elas acham que quando elas mudam de cidade, que elas mudam de trabalho, que elas mudam de casamento, que elas mudam, né, as suas vidas, que vai mudar a situação delas, mas só muda quando nós mudamos, quando nós somos transformados, quando nós somos impactados pela glória de Deus, quando nós tivermos essa iniciativa de mudar de dentro para fora, deixar o Espírito Santo agir através de nossas vidas, aí sim nós conseguimos, né, essa transformação, nós conseguimos ser transformados pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo de Deus, ele que nos transforma, ele que muda a nossa história, ele que muda a nossa vida. No verso 8 diz assim, ó: se eu subir ao céu, tu está lá. Se eu fizer minha cama no inferno, eis que tu está lá. Nesse verso 8 aqui, a ideia de fugir para o céu e para o inferno tem suas raízes na mitologia do Antigo Oriente, né? No Antigo Testamento, reconhece que Deus tem acesso ao inferno, né? E porque ele é soberano, né? Então lá em Jó 26:6 mostra isso, lá em Amós 9:2 também mostra. Mas ser banido para o submundo tira o homem da bênção de Deus. Então aqui, ó, não importa o lugar, né? Se eu subir ao céu, tu está lá. Se eu fizer minha cama no inferno, eis que tu está lá. Aqui mostra como Deus é onipresente, aonde for, não importa aonde nós vamos, Deus ele tem acesso. Não importa onde a pessoa tenta fugir de Deus, fugir da presença de Deus, ainda Deus tem acesso. No verso 9 diz assim, ó: se eu tomar as asas da manhã e habitar nas partes mais extremas do mar, né? Tomar as asas da manhã aqui, qual que é o significado? Ele é literal de viver no horizonte leste, né? Que pareia na segunda linha com morar na extremidade oeste ou do mar, como é o caso aqui, ó. Então a tradução, né, a expressão dessa maneira: se eu levantar minhas asas para a alvorada, reforçando o conceito de voar uma longa distância a fim de evitar a presença de Deus. Que ele fala: até lá a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. A autoridade do Senhor, ela se estende além dos cosmos, né? Além da sua soberania não tem limites, né? Todo ser humano está debaixo do poder, da proteção e da autoridade de Deus. Não existe um lugar aonde nós possamos fugir, né, da presença de Deus, da onisciência de Deus. Se eu disser, certamente as trevas me encobrirão, até a noite será luz sobre mim. Mesmo que as trevas encobrir, se Deus está ali, Deus é luz e ele traz essa luz para brilhar. Ele fala: sim, as trevas não se escondem de ti,
mas a noite brilha como o dia. As trevas e a luz são ambas o mesmo para ti. Mostra aqui que não existe para Deus trevas, que as trevas não existem. Eu já falei aqui que as trevas elas são a ausência de luz. Então as trevas elas só são a ausência da luz. Quando a luz chega no ambiente que tem trevas, automaticamente as trevas elas vão embora. Então nós precisamos convidar, permitir que a luz entre, que a luz venha brilhar para que as trevas venham sair. Tudo certo aí, gente? Acabou os coração? Aqui para mim tá certo aqui o sinal. Se tiver alguma coisa aí, é só falar, tá? Então, no verso 10, no verso 11, se eu disser certamente as trevas me encobrirão, até a noite será luz sobre mim. Sim, as trevas não se escondem de ti, mas a noite brilha como o dia. As trevas e a luz são ambas o mesmo para ti. São a mesma coisa, Pois possuístes os meus rins, cobriste-me no útero da minha mãe. Cobristes no útero da minha mãe. Então, para Deus aqui, a humanidade pertence ao Senhor e é a criação dele. Rins geralmente denota a fonte da emoção e do afeto. Então, aqui tudo essa expressão, Eu te louvarei, pois eu assombrosamente e maravilhosamente fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e isso a minha alma certamente conhece bem. O verso 14 aqui é a expressão assombrosamente e maravilhosamente. É uma tradução poderosa do texto, a criação de Deus dá testemunho de seu poder e a sua majestade. Lá em Romanos, capítulo 1, no verso 20, diz assim, deixa eu achar Romanos aqui. Romanos, capítulo 1, verso 20, diz assim, porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, são claramente vistas, sendo entendidas por meio das coisas que são feitas, o seu eterno poder e divindade, para que eles fiquem inexcusáveis. Então aqui nesse verso 14, essa expressão assombrosamente, maravilhosamente, é uma tradução, é uma tradução poderosa do texto. A criação de Deus dá testemunho de seu poder e da sua majestade. A forma que nós somos criados, a forma que tudo foi criado, a forma que Deus fez através da sua palavra, tudo que Deus fez, tudo que foi criado por Deus, todas essas coisas, elas mostram o poder de Deus, No verso 15 ele diz assim, minha matéria não foi escondida de ti, quando eu fui feito em secreto e curiosamente forjado nas partes mais baixas da terra. Aqui, quando ele fala nas partes mais baixas da terra, costuma ser associado à morte, Mas aqui é uma figura para o ocultamento no ventre materno. Então, quando o salmista está falando, minha matéria não foi escondida de ti quando eu fui feito em secreto. Quer dizer, dentro do ventre da nossa mãe, foi curiosamente forjado, O que é forjar? É você fazer. Deus nos fez, Aí no verso 16 ele fala assim, os teus olhos viram a minha matéria ainda imperfeita, quer dizer, viu o meu corpo ainda sem forma, viu esse corpo sem forma, e no teu livro todos os meus membros foram escritos, os quais eram continuamente formados.
quando nem ainda havia nenhum deles. Então, antes de nós sermos formados, antes de haver qualquer um dos nossos membros, antes de haver o nosso primeiro órgão, Deus, ele já sabia que nós existíamos. Não foi a natureza que nos fez, mas foi Deus que nos fez. Deus, ele nos fez com um conceito, Deus nos fez com um propósito, Deus nos fez com um objetivo, né? Esse conceito do livro do Senhor que registra a existência de todos os seres humanos, reforça a soberania de Deus sobre a vida e a morte. Deus fala aqui que ele tem um livro. Todos os nossos dias foram escritos nesse livro, antes que nenhum dia houvesse, antes que nós fôssemos formados no ventre da nossa mãe, existe um livro que Deus escreveu. Deus foi lá e escreveu uma história para nós. E tem um outro livro, a Bíblia fala que se abrirão os livros, lá em Apocalipse fala que se abrirão os livros, quer dizer que tem mais do que um livro. Eu entendo aqui que há um livro que Deus escreveu para nós, um plano perfeito, né? Deus escreveu um propósito, com um plano perfeito para nós vivermos, para nossa família, para o nosso ministério, para a nossa profissão, para aquilo que é para nós fazermos. E existe um outro livro, né? E esse outro livro que existe, ele veio em branco para nós, para que nós pudéssemos escrever a nossa história, a nossa vontade, aquilo que nós queremos fazer. Acontece o que? A nossa vontade, ela está alinhada com a vontade de Deus. Lá em Romanos capítulo 12, ele fala sobre a perfeita vontade de Deus, né? Lá em Romanos, vamos ler o texto aqui, ó. Romanos capítulo 12, diz assim, ó, no verso 2: E não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você sabe qual que é a perfeita vontade de Deus? Sabe qual que é a boa, qual que é a agradável vontade de Deus? Escreve aí se você já sabe qual que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Só se não tiver travado, você escreve aí, tá? Se tiver travado, não precisa escrever. Qual que é a vontade de Deus para a tua vida? Você já perguntou para Ele? Qual que é a vontade de Deus? Qual que é a perfeita vontade de Deus para a sua vida? Você sabe o que é essa perfeita vontade de Deus? Sabe o que Deus mais quer? O que Deus mais quer com nós? Quando Ele fala, os teus olhos viram a minha matéria ainda imperfeita, e no teu livro todos os meus membros, né, todos os meus dias foram escritos, os quais eram continuamente formados, quando nem ainda havia nenhum deles. A perfeita vontade de Deus, né? Essa vontade maravilhosa de Deus. O que Deus mais quer de nós é que nós tenhamos intimidade com Ele. Foi para isso que Ele enviou Jesus Cristo. Foi para isso que Ele enviou o seu único Filho, para que nós pudéssemos ter o nosso relacionamento restaurado com Ele. Quando o homem pecou, quando Adão pecou, quando Adão saiu da presença de Deus, ele perdeu o relacionamento. Deus tinha um relacionamento toda a viração de tarde. Ele vinha estar com Deus, ele vinha ter essa presença, ele vinha ter essa intimidade com Deus, ele estava junto com Deus, ele tinha uma conversa, ele tinha relacionamento com Deus. Mas Adão perdeu isso, né? Adão perdeu esse relacionamento. Aí o homem não conseguia mais ter relacionamento com Deus. Deus vai lá e envia o seu único Filho, Jesus Cristo,
para restaurar o relacionamento nosso com o Pai, né? O nosso com Ele, com Deus. Mostrar que Deus não é um Deus distante, mas Deus é um Deus de perto. Deus, Ele não quer esse relacionamento de Deus, Criador, com criatura. Deus quer um relacionamento de pai com filho. Foi isso que Jesus veio mostrar. Os judeus, eles já conheciam Deus, eles já tinham a lei, eles já sabiam tudo sobre Deus, mas eles não sabiam que Deus era Pai. Então, quando Jesus Cristo veio, Ele veio para mostrar o relacionamento que nós podemos ter de Deus, de Pai e Filho. É esse relacionamento que Deus quer nos mostrar, é esse relacionamento que Deus quer que nós tenhamos. Então Deus, a vontade perfeita de Deus é que nós tenhamos intimidade, que nós tenhamos esse relacionamento com Ele. Foi para isso que Jesus Cristo veio, para restaurar esse relacionamento de nós e Deus, para que nós tenhamos essa intimidade com Deus. Tudo que Deus quer é que você busque Ele, que você tenha intimidade com Ele. Se você tiver intimidade com Deus, tudo que você precisar, tudo que for acontecendo durante a sua vida, você consegue, falando com Deus, né? Você tendo essa intimidade pai e filho, você não fica perdido, você não toma uma decisão errada, você vai fazer sempre as coisas da maneira correta, você sempre vai agir de maneira assertiva, você sempre vai buscar aquilo que vai ser agradável a Deus. E como que a gente faz isso? Pela renovação da nossa mente. Nós não começamos a pensar como seres humanos, como seres carnais, mas nós começamos a pensar como seres espirituais, como verdadeiros filhos de Deus. Nós não agimos da forma humana, da forma carnal, mas nós começamos a agir da forma espiritual, nós começamos a agir da forma que Deus nos fez, como seres espirituais e não como seres carnais, ok? Quão preciosos, verso 17, quão preciosos também são os teus pensamentos para comigo, ó Deus, quão grande é a soma deles. Aqui no verso 17, né, mostra a supremacia do conhecimento de Deus, né, em qualidade e quantidade. Olha só o que ele diz, ó. Quão preciosos também são os teus pensamentos para comigo. Sabe aquelas pessoas que acham que Deus é um Deus distante? Que Deus não se preocupa com eles, que Deus não está nem aí para eles. Existe um povo que eles acham que Deus é um Deus distante, um Deus que não se comunica, um Deus que não está perto, né? Mas Deus, ele é um Deus de perto, ele não é um Deus de longe. Deus é um Deus que ele tem pensamentos preciosos ao nosso respeito. Deus, ele tinha uma intimidade conosco quando nós estávamos no paraíso. Deus tinha esse relacionamento, essa intimidade lá no paraíso conosco. Aí ele manda nós para a terra para nós cumprirmos um propósito. E ele quer restaurar esse relacionamento. Ele tem pensamentos ao nosso respeito. Ele tem grandes pensamentos. Os pensamentos, os planos do Senhor, Isaías fala que são maiores do que nós podemos pensar, do que nós podemos imaginar. Deus tem pensamentos de paz ao nosso respeito. Jeremias fala que Deus tem pensamentos de paz e não de mal ao nosso respeito. Então Deus, ele tem algo bom para fazer através da sua vida. Deus quer restaurar o teu relacionamento com Ele. Deus quer que você cumpra o propósito dele aqui na terra. Deus tem algo maravilhoso para fazer através da sua vida e Ele quer te mostrar qual é os pensamentos que Ele tem ao seu respeito. Ele quer que você peça para o Espírito Santo te mostrar como que Ele te vê, quais são os pensamentos que Ele tem ao vosso respeito. Então ore e peça para Deus te mostrar. Aí ele fala no verso 18, se eu fosse contá-los, né? Se eu fosse contar os pensamentos de Deus, eles seriam maior em número do que a areia.
quando acordo ainda estou contigo. Olha só os pensamentos que Deus tem. O salmista está falando aqui o que mais tinha no deserto. Nós sempre temos que ler a Bíblia e ver qual que é o contexto que ela foi escrita. Qual é o contexto que Deus, está inspirando esses homens a escrever a Bíblia. Aqui o salmista ele está no deserto. O que mais tinha no deserto? Areia. E ele fala assim, se eu fosse contá-los, eles seriam maior do que o número que a areia. Maior em número do que a areia. Imagina quantos são os pensamentos do Senhor ao nosso respeito. Eles são maior em número do que a areia. Você consegue contar os grãozinhos de areia de um punhado que você pega na sua mão? Se nós pegarmos um punhado de areia em nossa mão, já é quase impossível nós contarmos grão por grão de areia. Imagina toda a areia que Davi estava vendo no deserto e os pensamentos que Deus tinha ao seu respeito eram maiores do que esses grãos de areia. É impossível contar os pensamentos que Deus tem ao nosso respeito. A vontade de Deus para nós é perfeita e o que Ele quer é que nós tenhamos essa intimidade, esse relacionamento com Ele. No verso 19 ele diz assim: certamente tu matarás o perverso, ó Deus. Apartai-vos, portanto, de mim, vós homens sanguinários. Esse verso 19 aqui, ele está relacionado, até o verso 22, ele diz assim, pois eles falam contra ti perversamente e os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Não odeio eu, ó Senhor, aqueles que te odeiam, e não me aflijo com aqueles que se levantam contra ti. Odeio-os com ódio perfeito, conto-os como meus inimigos. Então o salmista aqui, sobre ter ódio de inimigos, O que ele está dizendo aqui, O salmista queria escapar da influência dos ímpios, dos mentirosos. O seu zelo por Deus e a sua justiça lhe deram uma determinação sincera. Um zelo como este é louvável, mas em tempos mais tranquilos ele se volta para o amor e para a misericórdia. Então o que o salmista está falando aqui, certamente tu matarás o perverso, ó Deus. Apartai-vos, portanto, de mim, vós, homens sanguinários. A nossa oração tem que ser semelhante à de Davi, para que Deus afaste de nós, afaste-nos das rodas dos escarnecedores, afaste dos homens maus, daqueles que desejam, aqueles que maquinam o mal. É isso que Davi está falando para nós, Pois eles falam contra ti perversamente. Sabe aquelas pessoas que você vai falar de Deus para elas e elas não estão nem aí, elas começam a tirar sarro de você, elas começam a desdenhar daquilo que você está falando. Ele fala, os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Há pessoas que falam o nome de Deus em vão, elas julgam, elas desprezam Deus. Não odeio eu, ele está falando aqui, ó Senhor, aqueles que te odeiam, e não me aflijo com aqueles que se levantam contra ti, Odeio-os com ódio perfeito, Conto como os meus inimigos. A Bíblia diz aqui, se nós falarmos que nós somos amigos de Deus e formos amigos do mundo, nós somos mentirosos. Não tem como nós sermos amigos de Deus e amigos do mundo. Você precisa escolher, você precisa se posicionar. A vontade de Deus é que você seja amigo dele, que você seja amigo de Jesus, que você seja amigo do Espírito Santo. Mas para isso você precisa se posicionar. De quem você quer ser amigo? Das coisas do mundo, das pessoas do mundo, daquelas pessoas que desprezam o teu Deus?
ou você quer ser amigo de Deus, ter esse relacionamento de intimidade com Deus, ser amigo dele, você declara ser inimigo do mundo. Muitas pessoas, elas querem ser amigo do mundo e amigo de Deus, mas não é possível você ser amigo de Deus e ser amigo do mundo. Você vai fazer a diferença no mundo. Você vai levar a mensagem de Deus para o mundo. Você é um embaixador de Cristo. Você é responsável por carregar a mensagem de Deus. De que forma que nós estamos fazendo isso? Qual é a forma que nós estamos nos posicionando para fazer isso, para levar essa mensagem para as pessoas? Qual é a forma que você tem agido? O que você tem feito diferente para colher coisas diferentes, para ter resultados diferentes? Nós precisamos fazer algo diferente para ter um resultado diferente. Aí o que o salmista fala? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. É isso que nós precisamos falar para Deus. Senhor, sonda, ó Deus, e conhece o meu coração. Qual que é a intenção do seu coração? Qual é a intenção que está aí dentro do seu coração? Se a tua intenção é de estar na presença de Deus, Ele está vendo a intenção do seu coração e Ele vai cada dia mais se manifestar para você. Ele está vendo a sua persistência, Ele está vendo que você está sendo constante, que você tem buscado Ele e Ele vai se manifestar na sua vida. Ele vai falar para você que Ele conhece, Ele prova você, porque Ele conhece os seus pensamentos. E o que o salmista fala aqui, que é algo que nós precisamos trazer para a nossa vida. E ver se há algum caminho perverso em mim, e guia-me pelo teu caminho eterno. Nós precisamos disso, nós precisamos falar para o Senhor, ver se há algum caminho, se há alguma intenção no nosso coração que é perversa, para que Ele guie esse caminho, para que seja o caminho que Ele preparou para nós. Se tem alguma coisa que nós estamos escrevendo no nosso livro, que não está batendo com o livro de Deus, se tem algo que nós estamos nos desviando do propósito de Deus, nós estamos saindo do alvo, nós temos que ter um alvo definido, esse alvo é Cristo, onde nós queremos chegar, cumprir o propósito. Se nós estamos saindo fora do alvo, mesmo que seja só um pouquinho, se nós desviarmos desse alvo, nós vamos perder, nós vamos errar esse alvo, nós vamos estar em pecado. Então nós precisamos falar para o Senhor, Senhor, há algum caminho perverso em mim? Guia-me pelo teu caminho eterno. Um barco, um navio, se ele vai sair aqui do Brasil e ele vai apontar lá para a Europa, se ele desviar 1 grau, apenas 1 grau, ele já não sai na Europa. Quem sabe sai lá na África, sei lá onde que vai sair. Mas nós precisamos estar com a nossa vida alinhada com Cristo. O nosso espírito precisa estar alinhado com o Espírito de Deus. O nosso coração precisa estar alinhado com o coração de Deus. Então alinhe o seu coração com o coração de Deus. Esteja na presença de Deus. Permita Deus usar você. Permita que os seus pensamentos sejam os pensamentos de Deus. Permita que a sua intenção, as palavras que vão sair da sua boca, você seja apenas um instrumento que Deus vai usar para fazer a diferença nessa sociedade. Amém? Vocês estão quietinhos hoje aí, Vocês não estão falando, estão perguntando, estão entendendo tudo, não estão entendendo nada, Beleza, pessoal? Então nós estudamos aqui um pouquinho do Salmo 139. Eu espero que você tenha desfrutado desse tempo, que você possa meditar sobre essa palavra e olhar, analisar a sua vida.
se você está vivendo para agradar as pessoas do mundo ou para agradar a Deus. Você está vivendo para viver o propósito de Deus na sua vida ou o seu propósito? O que você tem feito? Lembre-se da onisciência, da onipresença de Deus. Não tem um lugar que nós conseguimos ir, que nós conseguimos fugir da presença de Deus, tá? Então esteja sempre perto do Senhor, fazendo aquilo que agrada ao Senhor. Amém? Vamos fazer o print? Vou postar esse print lá, né? Estamos aqui em 6 pessoas, que você possa ir lá e comentar, compartilhar, escrever lá ou marcar algum amigo seu. Marca as pessoas que estão faltando aqui na live, que não estão vindo, né? Que não estão dando conta de acordar cedo. Hoje aqui em Cascavel está chovendo, né? Tá uma chuvinha gostosa, boa para dormir. Então as pessoas elas ficam, né, um pouquinho mais na cama. A Fábio comentou aqui, ó, quando a gente se aproxima de Deus, não queremos mais fazer parte das coisas do mundo. É isso aí. Então, que você possa gastar agora um pouquinho do seu tempo, do seu dia, para ir lá escrever, comentar o que você aprendeu, o que você pegou da palavra de Deus hoje. Escreve lá, comenta, compartilha, marca seus amigos, né? Envia o aviãozinho, lá tem um aviãozinho, você pode clicar nele, vai abrir as pessoas que Deus lembrar, tocar no seu coração, compartilha com elas aí, tá bom? Até amanhã, gente! Tchau!